Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 5 do livro do Halliday, tá? O nosso próximo objetivo é definir massa. Então, massa nada mais é do que uma constante de proporcionalidade que surge quando eu divido a força pela sua aceleração. Então, se eu tenho uma massa constante, tá? E eu vou lá, aplico uma determinada força e essa aceleração vai ter que ser proporcional a essa força, tá? A razão entre a força e a aceleração me fornecem a massa, tá certo? Aqui convém relembrar aquela velha definição de que massa, tá, e peso são coisas diferentes. Mais para frente a gente vai conseguir definir isso melhor, tá? Mas no sistema internacional, massa ela é fornecida em quilogramas. Tá? Então vamos lembrar que aqui nós estamos falando de um curso de engenharia e que no futuro, enquanto engenheiro, é interessante que você tome cuidado ao usar os conceitos de massa e de peso quando você for se expressar dentro de uma comunidade científica, etc. e tal. Então tomem cuidado com isso, tá? Bom, a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, ele vai começar a levar em consideração essa relação entre força, massa e aceleração. Tá? Então ele me diz o seguinte, que a força que produz movimento num corpo é proporcional à aceleração, sendo que a constante de proporcionalidade é a sua massa, tá? E a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Então eu tenho que tomar cuidado com intensidade, direção e sentido, tá? Mas quando eu paro para pensar nessa equação aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, como essa é uma grandeza vetorial e essa é uma grandeza vetorial, convém relembrar que a força e a aceleração, a força resultante e a aceleração, elas precisam ter mesma direção e sentido. Não tem como eu ter a força para a direita e a aceleração para a esquerda, tá certo? Então isso eu preciso tomar cuidado. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado aqui é que por ser um vetor e essa força não necessariamente seja uma só, então, por exemplo, se eu tenho uma força F1 assim e uma força F2 assim, tá? A força resultante, essa que a gente vai aplicar ali na minha equação, ela vai ser a soma vetorial de F1 mais F2. Como elas têm a mesma direção e sentido, o valor da força vai ser simplesmente somar a intensidade da F1 com a intensidade da F2. Mas se eu tiver, por exemplo, uma força F1 assim e uma força F2 assim, aí essa equação aqui da soma vetorial continua valendo, mas agora o módulo da minha força resultante, eu estou supondo aqui que a minha F1 é maior do que a F2, tá? A minha força resultante ela vai ter módulo da F1 menos a F2, tá certo? Então eu tenho que começar a tomar cuidado com isso, tá? Ah, e se elas são perpendiculares? F1 para cá, por exemplo, e F2 para cá, tá? Aí eu tenho que relembrar que eu tenho que, por exemplo, aqui através do método do paralelogramo, que é o mais adequado devido ao desenho que eu fiz, essa vai ser a minha força resultante, certo? E o valor da minha força vai ser a raiz quadrada do meu F1 ao quadrado mais o meu F2 ao quadrado. Tá? Só para relembrar, aqui eu estou falando de vetores, tá? Aqui, aqui e aqui eu estou falando do módulo do vetor força resultante. Quando eu falo na aceleração, aí eu tenho que pensar, bom, como é que eu vou calcular essa aceleração caso seja necessário? Eu tenho as suas velocidades, para calcular a velocidade final menos velocidade inicial dividida pelo tempo. Ah, eu tenho o ΔX para usar a minha função horária da posição, do meu movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo. Tá? Ah, eu tenho que usar Torricelli para calcular
essa aceleração. Então, são todas informações que eu tenho que parar e pensar. E perceba que a gente, a partir de agora, agregou, juntou tudo no mesmo assunto, todos os conteúdos vistos anteriormente, tá certo? Então, precisa ficar atento quanto a isso. Bom, as unidades do Sistema Internacional. Força em Newton, tá? Então, sempre que é nome de uma pessoa maiúsculo, né? Não posso esquecer disso. A massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Basicamente é isso que a gente acaba usando na maioria dos exercícios. Existe uma relação entre Newton e quilograma-força, tá? Então, 1 quilograma-força é aproximadamente 9,8 newtons, mas na grande maioria dos casos a gente acaba usando mesmo o Newton, tá ok? Aqui é alguma coisa para a gente parar e pensar um pouquinho, tá? Então, eu tenho aqui 3 massas iguais, e o que está acontecendo? Eu aumentei a força resultante, eu dobrei a força resultante, então eu vou dobrar a aceleração. Se eu triplicar a força resultante, eu triplico a aceleração. Então quer dizer que força resultante e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, desde que mantidas a mesma massa, né? Agora, quando eu aumento a massa, mas eu mantenho a força resultante, então se eu dobrei a massa, tá? A minha aceleração caiu pela metade. Se eu tripliquei a minha massa, a minha aceleração caiu a 1/3. Então, isso significa dizer que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais, mantida a força resultante constante. Tá? Então, quer dizer que se eu aumento a massa, diminuo a aceleração, ou se eu diminuo a aceleração, se eu aumento a aceleração, eu tenho que diminuir a massa, mantida a força constante, tá certo? E agora o livro do Halliday, ele nos traz alguns exercícios para a gente poder trabalhar esses conceitos, né? Nas partes ABC da figura 5.3, uma ou duas forças agem sobre um disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X. Atrito vai ser foco do capítulo 6, que vai envolver muito mais conceitos, tá? Então, a massa do disco é de 0,20 kg, tá? As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X e tem módulos 4 newtons a F1 e 2 newtons a F2. E a força F3 faz um ângulo de 30 graus com o eixo X e vale 1 newton de módulo. Qual a aceleração do disco em cada situação? Então, vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, se a força resultante está para cá, a minha aceleração também vai estar para cá, tá certo? Então, a força resultante é só a F1, a massa é o meu 0,20, para eu poder calcular a aceleração. Esse cara vai para lá dividindo, então quer dizer que a aceleração vai ser 4 dividido por 0,20, e essa primeira aceleração aqui fecha 20 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, na próxima situação eu tenho a F1 e eu tenho a F2. Ele me disse que a F1 vale 4 newtons e a F2 vale 2 newtons. Então aqui eu tenho 4 newtons, tá? Aqui eu tenho 2 newtons, ok? Como a força F1 e a força F2 possuem sentidos opostos, uma está para a direita e a outra está para a esquerda, eu tenho que analisar qual das duas forças é maior, em módulo, nesse caso F1. Então quer dizer que a minha aceleração vai estar para o mesmo lado da maior força. Então, se eu vou aplicar agora aqui, força resultante é igual a massa vezes aceleração, bom, eu vou fazer a F1 menos a F2, sentidos opostos, massa vezes aceleração, ou seja, 4 menos 2 igual a 0,20 vezes A. Então isso aqui dá 2, o 0,20 vem para cá dividindo, ok? E eu encontro aqui que a minha aceleração está valendo 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, vamos para o último item, o C, né? Que aí eu tenho essa F3 aqui. Eu vou dar uma ampliada nessa F3 para facilitar a minha vida, tá? Então a minha F3 está para cá.
ok? Essa F3 está fazendo, de acordo com a descrição, 30 graus aqui. E essa F3, então, eu vou precisar decompor ela na direção X. Então, eu vou botar aqui uma F3X, tá? E aqui uma F3Y, ok? Como a F3Y está empurrando o objeto sobre o solo aqui, a superfície de apoio, ela não vai gerar nenhuma aceleração, então eu não preciso me preocupar com ela. Entretanto, a F3x sim. Dentro desse triângulo aqui, ó, deixa eu desenhar ele aqui. Então aqui está o meu triângulo. Eu tenho que o F3x é o cateto adjacente. Então o meu F3x vai ser o F3 vezes o cosseno de 30 graus. Ou seja, o F3x ele vai ter módulo. O F3 está valendo 1 newton. O cosseno de 30 graus vale 0,86. Então, o meu F3x vai valer 0,86 newtons, tá certo? Então, agora, quando eu paro para olhar aqui, o meu F2 vale 2 newtons, tá? Para cá, eu tenho uma F3x que vale 0,86 newtons. Como a força para lá é maior do que para cá, obviamente a minha aceleração agora vai ter esse sentido aqui, tá? Bom, se eu quero adotar para cá positivo e para lá negativo, ok. Mas se eu também paro e me organizo assim, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e eu já deixei bem claro no meu desenho para onde que está essa força e para onde que está essa aceleração, e eu só quero calcular o módulo da aceleração, nada me impede de fazer que a força resultante vai valer quanto? 2 menos 0,86. A massa está valendo o meu 0,20 vezes A. 2 menos 0,86, ele vai dar 1,14, tá? Sobre o 0,20. E essa minha aceleração está valendo aproximadamente, né, 5,7 metros por segundo ao quadrado, nesse sentido aqui. Tá? Então, se você quiser colocar o negativo aqui na frente, e botar aqui menos e aqui mais, também tá ok, tá certo? E aí eu estou assumindo que eu coloquei esse lado aqui como sendo positivo, tá? Mas para mim, quando você tem tudo isso bem esquematizado aqui, mostrando para onde que está a aceleração, tudo certinho, tá? Fica bem claro de entender uma resposta dessa sem o menor problema, ok? O próximo exercício ele diz o seguinte: na vista superior da figura 5.4a, uma lata de biscoito de 2 kg, então essa massa aqui está valendo 2 kg, tá? É acelerada a 3 metros por segundo ao quadrado, na orientação definida por A em uma superfície horizontal sem atrito. Então aqui eu tenho que lembrar que é uma vista superior e essa bolacha aqui está sobre uma mesa, tá? A aceleração é causada por 3 forças horizontais, só que aqui eu só tenho a F1 e a F2, ok? Das quais apenas 2 são mostradas, a F1 de módulo 10 newtons, que está aqui, e a F2 de módulo 20 newtons. Qual é a terceira força na notação dos vetores unitários e na notação módulo ângulo? Então, olha só, eu já montei aqui um esqueminha. Eu tenho essa aceleração. Bom, então eu tenho que lembrar que essa aceleração aqui, ela tem uma componente na direção x, que eu vou chamar de AX, mas ela também tem uma componente na direção y, tá? Que eu vou chamar de AY. Usando a decomposição vetorial, ok? E é importante que eu faça isso. Esse meu AX, por ser o cateto adjacente, ele vai ser o meu A vezes o cosseno de 50 graus. 3 vezes o cosseno de 50 graus. Então quer dizer que esse meu AX aqui, o módulo dele, vai valer 1,92 metros por segundo ao quadrado.
Esse meu AY, por ser esse cateto oposto aqui, tá? Então, esse meu AY, é só módulo, perdão, ele vai valer o meu A vezes o seno de 50 graus, tá? Então, o módulo do meu AY, ele vai valer 2,29 metros por segundo ao quadrado. Vou fazer da mesma forma essa decomposição aqui. Então, aqui eu tenho o meu F1Y, tá? Então, o meu F1Y, por ser o cateto oposto desse triângulo aqui, ali vou ter o F1x, tá? Ele vai ser o F1 vezes o seno de 30 graus. Então, o meu F1Y, ele vai valer 5 newtons. E o meu F1x, que é esse cara aqui, vou botar ele aqui, vai valer o F1 vezes o cosseno de 30 graus. Então, o meu F1x, ele vai valer 8,6 newtons. Bom, agora olha só, eu tenho que me preocupar, e aí deixa eu tentar botar isso aqui um pouquinho mais para cima, porque eu já sei que na direção x, eu tenho essa aceleração aqui, e que vale a aceleração x 1,92 metros por segundo ao quadrado. Mas, de acordo com o meu desenho, eu, por enquanto, só conheço uma F1x que está para cá e está valendo 8,6 newtons. Dessa forma, se a minha aceleração é para cá, a força resultante tem que ser para lá. Então, de alguma maneira, a minha componente x da minha F3 vai ter que estar para lá. E quanto que ela vale? Bom, aí vamos pensar agora aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu já sei que a minha F3x tem que estar para esse mesmo lado, então vou colocar aqui F3x menos F1x. Perceba que eu estou sempre tomando cuidado de colocar para o lado da aceleração como sendo positiva. Então, portanto, a força que está para lá também tem que ser positiva. A massa desse meu objeto, ela está valendo 2 kg, né? Vezes a aceleração. Então, eu vou ter F3x desconhecido, F1x 8,6, 2 vezes 1,92. Então, quer dizer que eu consigo saber que a minha F3x vai estar valendo 12,44 newtons. Certo? Agora, eu tenho que fazer análise também na direção y. Por quê? Na direção y eu tenho a aceleração, a força de 20 newtons e a força F1x de 8,6 newtons. Então, vamos lá fazer essa análise. Então, na direção y, eu tenho essa aceleração aqui, que vale 2,29 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu sei que na direção y nós temos o F2 para lá, que está valendo 20 newtons. Tá? E nós temos para cá um F1y,
que está valendo 5 newtons. Certo? Então, quando eu paro para pensar nessa situação aqui, então o que acontece? Eu vou ter que pensar o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, eu tenho a F2 para um lado, que está para o mesmo lado da aceleração, positiva, tá? Tenho a F1y para o outro lado, e tenho a F3y, que eu não sei para que lado está, vou colocar positivo. Eu tenho a massa e tenho a aceleração. Então, a F2 está valendo 20, a F1y está valendo menos 5, deixa eu apagar aqui que eu botei positivo, tá? Menos 5, mais a F3y, a massa desse objeto que vale 2 e a aceleração que vale 2,29. Quando você resolve isso, você encontra que a F3y está valendo menos 10,42 newtons. Então quer dizer que a minha F3y está para cá e vale menos 10,42 newtons. Então, quando eu começo a organizar todas essas minhas informações, eu sei o seguinte: aqui está o meu eixo X, aqui está o meu eixo Y, tá certo? Deixa só eu colocar aqui o meu sentido positivo, Y, X, tá? Então, a minha F3x é para cá. E vale 12,44 newtons, tá? A minha F3y é para cá. Meu y ficou meio feio, tá? E vale menos 10,42 newtons. Então, nos vetores unitários, eu simplesmente posso fazer o seguinte, ó, a minha F3, ela vale 12,44 na direção I, menos 10,42 na direção J. E acabou aqui. Agora, expressando isso na forma de vetor, módulo mais ângulo, tá? Então, primeiro eu tenho que calcular o valor de F3, que vai ser a raiz quadrada do F3x ao quadrado mais o F3y ao quadrado. Quando você faz esses cálculos, você encontra que o F3 tem um módulo de 16,22 newtons. Então, eu tenho a consciência de que esse meu F3 está aqui, aqui e está voltado para cá. Certo? Então, essa é a direção do meu F3. E eu já sei que ele vale 16,22 newtons. Agora, quanto que vale esse ângulo aqui, esse ângulo θ? Aí eu vou calcular esse ângulo θ a partir da tangente, né? Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, F3y, sobre o cateto adjacente, F3x. E aí eu encontro que esse ângulo θ, ele equivale a aproximadamente 39,9 graus, 40 graus praticamente, né? Tá? No sentido anti-horário com semi-eixo positivo de x. Tá certo? Então, dessa forma, a gente começa a aprender a usar a primeira e a segunda leis de Newton. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.